Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e hoje nós vamos falar sobre equações diferenciais. Vamos fazer uma introdução para mostrar por que essas equações, que são tão importantes nas ciências, por exemplo, na física, na matemática, na engenharia, na ecologia, biologia, recebem o nome de equações diferenciais. Iniciamos com um exemplo. Numa cultura de bactérias, a população de bactérias triplica a cada hora. Se há 100 bactérias no início da experimentação, vamos encontrar o número de bactérias após, por exemplo, 2 horas, 5 horas ou determinar a função para t horas. Assim, a questão é determinar a lei da função que descreve o crescimento do número dessas bactérias. Na solução, para ver o crescimento do número de bactérias e a lei da função que descreve esse crescimento, nós vamos considerar uma tabela relatando os crescimentos obtidos para alguns valores de t. Então, temos a tabela. Aqui na coluna esquerda vamos pôr o tempo e nas três colunas à direita vamos escrever o crescimento da população. Então, iniciamos com a população inicial, que era 100. O 100 nós podemos escrever como sendo 1 vezes 100, e o 1 pode ser escrito como 3 na 0 vezes 100. O objetivo de escrever 3 na 0 vezes 100 é porque aqui na coluna direita nós vamos encontrar uma sequência de crescimentos que induz a função que descreve o crescimento da população. Então, para t igual a 1, nós vamos ter 300 bactérias, porque depois de 1 hora elas triplicaram. O 300 pode ser escrito como 3 vezes o 100, e o 3 pode ser escrito como 3 no expoente 1 vezes o 100. Assim, nós temos, veja, no tempo 0, 3 na 0 vezes 100, no tempo 1, 3 no expoente 1 vezes 100. No tempo 2, então, as bactérias do tempo 1, que eram 300, passam a ser 900, porque elas triplicaram. O 900 pode ser escrito como 9 vezes 100, e o 9 pode ser escrito como 3 na segunda vezes 100. No tempo 3, então, novamente elas triplicam. 900 vezes 3 fica 2.700, que pode ser escrito como 27 vezes 100, e o 27 corresponde a 3 na terceira vezes 100. Daí, no tempo 4, nós temos 8.100 bactérias, que pode ser escrito como 81 vezes 100, que é o 3 na quarta vezes 100. Então, observem a sequência que ocorreu. No tempo 0, ficou 3 no expoente 0 vezes 100. No tempo 1, 3 vezes 1 no expoente 100. No tempo 2, 3 vezes 2, e assim sucessivamente. Então, nós já podemos dizer que no tempo 5, nós vamos ter a 243.000, que vai corresponder a 3 no expoente 5 vezes 100. E, portanto, no tempo t, nós temos a lei de formação, que será 3 no expoente t vezes 100. Com essa tabela, então, nós podemos induzir a lei de crescimento dessa população. Assim, nós podemos dizer que a população no tempo t será 100 vezes 3 no expoente t. Esta função é denominada função exponencial e sua forma mais geral é p de t igual a c vezes b no expoente kt, com o b maior que 0 e diferente de 1 para que a exponencial se verifique. Isso significa que a população no tempo t depende da população inicial c, tem o modo como a população cresce, no exemplo que nós tínhamos ela triplicava, o tempo, e o k, que é um parâmetro que ele representa o tempo quando ele for diferente de 1, representa um acelerador de tempo quando for diferente de 1, ou um redutor de tempo. Por exemplo, o tempo poderia crescer t sobre 2, então seria de meia unidade por meia unidade, e assim por diante. Agora vamos analisar a variação da população com o t variando de uma em uma unidade. Então, para verificar, nós vamos supor o seguinte: o tempo inicial é o tempo t e o tempo seguinte é o tempo t mais uma unidade. E a tabela vai ter a seguinte configuração. A taxa de variação, então, o p de t, será a população final menos a população inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui, o tempo final será
o tempo inicial mais uma unidade. E então teremos o seguinte: no tempo t igual a zero, tínhamos a população inicial, que eram 100 bactérias, que escrevemos como sendo 3 no expoente 0 vezes 100. Após uma hora, nós temos t no expoente 1 vezes 100, que corresponde às 300 bactérias, porque elas tinham triplicado. Então, a diferença entre o tempo 1 e o tempo 0 será a população no tempo 1 menos a população no tempo 0, que podemos escrever 3 no expoente 1 menos 3 no expoente 0. Aqui nós temos o 100 que multiplica os dois números, então ele vai em evidência. 3 no expoente 1 é 3 e 3 no expoente 0 é 2, então temos o resultado de 2 vezes 3 no expoente 0 vezes o 100, que corresponde a 2 vezes P no expoente 0. Isso significa que a diferença da população no tempo 1 em relação à população no tempo 0 é o dobro da população no tempo 0. Se tomarmos o tempo t igual a 2 e vamos fazer a diferença do tempo 2 para o tempo 1, então faremos p de 2 menos p de 1. Aqui nós temos o 3 na segunda menos o 3 na primeira, que vai dentro do parênteses, e o 100 que multiplica para o lado de fora. Aqui ficamos com 3 na segunda, que é 9, menos 3, que dá 6. O 6 pode ser escrito como 2 vezes 3 no expoente 1 vezes 100. Observem que esse aqui é exatamente a população no tempo 1. Então, podemos dizer que a diferença de população no tempo 2 em relação ao tempo 1 é 2 vezes a população no tempo 1. Para o tempo 3, ou seja, após 3 horas, a diferença da população no tempo 3 para o tempo 2 será então 3 na terceira menos 3 no expoente 2 dentro do parênteses, vezes 100, que era a população inicial. Aqui nós vamos ter 27 menos 9. 27 menos 9 é 18, que a gente pode escrever como sendo 2 vezes 9, e o 9 é 3 na segunda. E esse 3 na segunda vezes 100 é exatamente a população no tempo 2. Aqui nós podemos escrever então que a diferença da população no tempo 3 em relação ao tempo 2 é 2p de 2. Tendo a diferença da população no tempo 4 até o tempo 3, então já podemos escrever pela lógica de formação que será 2 vezes a população no tempo 3, e assim sucessivamente. De modo, quando nós queremos a diferença da população no tempo t mais 1 para o tempo t, nós vamos ter p do tempo t mais 1 menos a população t no tempo t, que será 3 no tempo t mais 1, menos 3 no expoente t, vezes 100. Nesse caso, nós podemos pegar o t mais 1 e escrever como sendo um produto de potências. Então, nós teremos 3 no expoente t vezes 3. O 3 no expoente t vai em evidência. Sobra 3 menos 1, que é 2. E ficará com 2 vezes 3 no expoente t vezes o 100, que corresponde a 2p de t. Seguindo a lógica, se nós queremos saber qual é a diferença da população no tempo t mais 2 em relação ao tempo t mais 1, nós vamos dizer que é 2 vezes a população no tempo t mais 1. Então aqui nós escrevemos a lei de formação para encontrar a diferença da população no tempo t mais 1 para o tempo t. Observamos então que esse módulo de variação, quando o tempo tem uma unidade de diferença, a população ela será o dobro da população no tempo anterior. Ou seja, P de t mais 1 menos P de t é proporcional à população P de t existente no tempo t. Porém, para outras diferenças de t, a sequência foge um pouco dessa regra e nós vamos ver a seguir como ela funciona. Suponhamos que nós queremos saber a diferença ou a taxa de crescimento da população no tempo 100 em relação ao tempo 10. Então vamos escrever P de 100 menos P de 10 dividido pelo 100 menos 10, que vai dar a taxa média de crescimento.
Aí fica t no expoente 100 vezes t no expoente 10 dividido, e vezes o 100 dividido pelo 90. O 3 na 100 nós podemos escrever como 3 no expoente 90 vezes 3 no expoente 10 para poder pôr o 10 em evidência. Então, poder pôr o 3 no expoente 10 em evidência. Então, vamos ter o seguinte. Aqui fica 3 no expoente 90 vezes 3, 10, dividido pelo menos o 3 no expoente 10, dividido pelo 90 vezes o 100. Esse 3 no expoente 10 aqui pode ser posto em evidência. Então, vamos ter 3 no expoente 10 vezes 3 no expoente 90 menos 1 vezes 100 dividido por 90. Notem aqui o coeficiente agora é 3 no expoente 90 menos 1 dividido por 90. Então, a gente pode escrever o seguinte: 3 no expoente 10 vezes 100 vezes esse coeficiente, que é 3 no expoente 90 menos 1 dividido pelo 90. 3 no expoente 10 vezes 100 é exatamente a população no tempo t igual a 10. Assim, ficamos com P de 10 vezes 3 no expoente 90 menos 1 dividido pelo 90. Antes, quando nós tínhamos o crescimento de 1 em 1, a gente tinha duas vezes o P no tempo anterior. Agora que nós temos um crescimento no tempo 100 menos o crescimento no tempo 90, então a taxa de crescimento será a quantidade de bactérias existente no tempo 10 vezes essa constante, que é 3 no expoente 90 menos 1 sobre 100. Suponhamos agora que o t ele tenha uma variação qualquer, ou seja, em vez de crescer de 1 em 1, 10 em 10 ou 90 em 90, suponhamos que seja ΔT. Então, vamos ver qual é a velocidade de crescimento para o tempo ΔT. Assim, teremos P no tempo t mais ΔT, menos o P no tempo t dividido pelo ΔT vai ser igual 3 no expoente t mais ΔT, porque a população triplica a cada unidade de tempo, menos 3 no expoente t vezes o 100 sobre o ΔT. Aqui nós podemos escrever 3 no expoente t mais ΔT como um produto de potências. Então, vamos ter 3 no expoente t vezes 3 no expoente ΔT menos 3 no expoente t vezes 100 dividido pelo ΔT. Vamos pôr o 3 no expoente t em evidência. Então, teremos 3 no expoente... ou melhor, vamos pôr o 3 no t em evidência. Então, temos 3 no expoente t e 3 no expoente ΔT menos 1 vezes 100 dividido pelo ΔT. Ou podemos escrever 3 no expoente t vezes 100 dividido por 3 no expoente ΔT menos 1 vezes o ΔT. Que o resultado final então vai ser 3 no expoente t vezes 100 é a população no tempo t, 3 na variação do tempo menos 1 dividido pela variação do tempo é a constante que vai multiplicar a população no tempo t. Então, observe aqui que nós temos agora, para qualquer tempo, uma lei de formação do coeficiente que multiplica a população no tempo t. Então, se o ΔT for 10, o coeficiente que multiplica o PDT será 3 no expoente 10 menos 1 dividido por 10, e assim por diante. Naquele caso, nós tínhamos o 90, no exemplo anterior, nós tínhamos o ΔT que era 90, porque a população inicial começava em 10, a população final foi em 100, por isso que ficou 3 no expoente 90 menos 1 sobre 90. Digamos que a gente quer saber qual é a variação da população no tempo 100 para o tempo 1000, então vamos ficar P no tempo 100, 3 no expoente 900, porque é o 1000 menos o 100, menos 1 dividido pelo 900. Agora, vamos pensar o que ocorre se o tempo t tende para 1. Então, nós vamos ter o limite quando o ΔT tende para 1, de P mais ΔT menos P de t dividido pelo ΔT será o limite quando o ΔT tende a 1 da função P de t, 3 no expoente ΔT menos 1 dividido pelo ΔT. E observem que aqui vai dar 3 menos 1 sobre 2 dividido por 1.
e aí nós vamos obter 2 PDT. Ou seja, para qualquer intervalo de tempo, se ele variar de uma unidade, qualquer que seja a unidade que a gente tomar, a diferença entre a população existente no tempo t mais 1 e a população existente no tempo t será 2 vezes a população existente no tempo t. Com essas informações, vamos ter a seguinte conclusão. Podemos afirmar que quando o tempo t varia de uma unidade para outra, isto é, o tempo varia discretamente e a população de bactérias triplica cada unidade de tempo, a diferença entre a população no tempo t mais 1 em relação ao tempo t é 2 vezes a população no tempo t. E é a equação da diferença entre a população nesses dois tempos. Agora, no caso da população de bactéria quadruplicar ou quintuplicar a cada unidade de tempo, de maneira análoga, nós podemos escrever que, para o caso de quadruplicar, a população no tempo t mais 1 menos a população no tempo t será 3p de t. Ou, no caso de quintuplicar, a população no tempo t mais 1 menos a população no tempo t será 4 vezes a população no tempo t. Generalizando, digamos que a população ela tenha um crescimento m mais 1 vezes a população inicial, ou a cada unidade de tempo. Então, para saber a diferença da população no tempo t mais 1 em relação ao tempo t, será m mais 1 menos 1, e que vai dar m vezes p de t. Assim, nós temos mostrado que a variação da população em uma unidade de tempo será uma constante vezes a população inicial. Agora, vamos ver um exemplo que é usado em laboratório. Experimentos de laboratório mostraram que o tempo de vida de um elemento é uma função exponencial. Suponhando que no experimento de laboratório verificou-se que o tempo de vida de uma peça mecânica caiu de 50% após 2 anos e meio de uso. Determine a lei que descreve o tempo de vida dessa peça e suponha que a peça deva ser substituída quando restar 25% de vida útil. Então, determine o tempo necessário para que isso ocorra. Solução. Então, como nós já sabemos, o tempo de vida de uma peça é uma função exponencial do tipo vida no tempo t é igual à quantidade de vida no tempo zero. Daí tem uma base e o expoente k vezes t. Então, vamos ver a seguinte tabela. No tempo t, a função tem a vida dada por v de t igual à quantidade de vida inicial vezes a forma que ela vai se desgastando no expoente t vezes uma constante, que é um acelerador de tempo ou redutor de tempo. No tempo zero, então quando a peça era 9, ela tem a vida V0 igual a C vezes B no expoente K0, que a gente pode escrever que no tempo zero a vida era 100%, ou seja, ela estava plena, estava cheia, estava nova. Essa peça, então, tem 100% de vida útil, que é a quantidade inicial de vida. No tempo t igual a 2,5, ou seja, após 2 anos e meio, ela já reduziu 50%, então nós vamos escrever t no expoente 2,5 anos, será o c, que é o tempo inicial de vida, vezes k, vezes b no expoente k, 2,5. E aqui então nós vamos ter que, após 2 anos e meio, ela tinha apenas 50% ainda de vida. Então, a equação vai ter o seguinte significado. 50%, que eu estou substituindo aqui no 2,5, vai ser igual à quantidade inicial de vida, que era 100, vezes o tempo que ela já foi usada no expoente k. O 100 passa dividido 50, e aqui nós vamos ficar com o 2,5, eu posso escrever como sendo 5 sobre 2 no expoente k. E nós vamos ter 100 sobre 50 é 1,5, igual a B, no tempo 5,2 vezes K, ou
o 1 meio pode ser escrito como 2 no expoente menos 1, igual a b no 5 sobre 2 vezes k. Então, por comparação, nós já temos duas conclusões aqui. O 2 faz o papel do b. Então, nós temos que o b é igual a 2 e o menos 1 faz o papel de 5 sobre 2 vezes k. Então, teremos 5 sobre 2 vezes k igual a menos 1, ou seja, o k é 2,5 negativo. De forma que, com esses valores, nós podemos escrever a equação que dá o tempo de vida da peça em cada instante t. Assim, o tempo de vida da peça no instante t será 100 vezes, que era a quantidade de vida que ela tinha quando era nova, vezes 2, que significa que ela perde 2 vezes o seu valor inicial no tempo t vezes menos 2 sobre 5. Agora, a outra pergunta era quando devemos trocar a peça, ou quanto tempo depois dela estar sendo usada devemos trocá-la, se é necessário que ela seja trocada quando ainda tem 25% de vida útil para a segurança do usuário. Então, vamos escrever o V de t, que é o 25% de vida útil, 100 vezes 2 no expoente menos 2t sobre 5. Agora, o 100 passa dividido 25, 25 sobre 100 é 1 quarto, aqui continua como está, 1 quarto é 2 na menos 2, então como as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais, nós temos que 2 negativo vai ser igual a 2t sobre 5, e aqui 5 anos. Então nós chegamos à conclusão que esta peça deve ser substituída após 5 anos. Vocês observam que quando vocês tomam um remédio, um comprimido, o médico ou a receita prescreve que depois de 3 horas deve tomar outro. Isso significa que quando você toma um comprimido, você está com o potencial todo do comprimido para ser absorvido por organismo. E esse potencial, essa quantidade vai ser absorvida pelo organismo e após tantas horas ela chega num limite mínimo que deve ser reposta. A forma de encontrar o tempo para tomar o próximo comprimido é a mesma usada que nesse exemplo para ver qual era o tempo que deve ser usado ou deve ser tomado para a substituição da peça. A mesma coisa acontece quando uma pessoa toma uma quantidade excessiva de álcool. O álcool vai sendo metabolizado pelo organismo até chegar a zero. A equação que dá a quantidade de álcool metabolizado, ela segue o mesmo princípio dessa que nós mostramos para a peça. E assim podemos encontrar outros exemplos. Em geral, então, as funções que descrevem o tempo de vida de um componente têm a forma v de t igual a c, b no expoente menos kt, e o k é positivo quando há crescimento, por exemplo, de população, e é negativo quando a vida vai se esvaindo. Do mesmo modo como fizemos no exemplo anterior, vamos fazer uma tabela para ver a taxa de variação da vida desse instrumento. A função é v de t igual a 100 vezes 2 no expoente menos 2t sobre 5. Então vamos ver o que ocorre no tempo t mais ΔT menos o tempo v de t sobre ΔT, ou seja, qual é a taxa de variação no intervalo de tempo ΔT. Aí nós vamos escrever então o seguinte, 2 no expoente 2 vezes o t mais ΔT dividido por 5, menos o 2 no expoente 2t sobre 5, vezes o 100, que é o tempo de vida inicial, dividido pelo ΔT. Esse expoente 2 no expoente 2 vezes negativo, menos 2 vezes t mais ΔT sobre 5, pode ser escrito como um produto de potência da seguinte maneira. Então fica 2 no expoente 2 vezes t sobre 5, vezes 2 vezes negativo ΔT sobre 5, menos o 2 no menos 2t sobre 5, vezes 100 dividido por ΔT. Observe que a gente pode pôr em evidência agora o 2 no expoente menos 2t sobre 5. Então, vamos ficar com 2,
o 2 fica aqui do lado direito, em evidência, vezes o 100, e dentro do parênteses vai ficar os 2 no expoente menos ΔT sobre 5, menos o 1, dividido pelo ΔT. Esse termo aqui corresponde exatamente ao VDT, de modo que a gente pode escrever 2 no expoente menos 2 ΔT sobre 5 menos 1 sobre ΔT, vezes o 2 no expoente menos 2t sobre 5 vezes 100, que é exatamente o VDT. Então, para cada valor, para cada intervalo de tempo, a taxa de variação da vida será dada por a quantidade de vida no tempo t vezes uma constante. E essa constante é obtida por essa fórmula. 2 no expoente menos ΔT sobre t, 2 no expoente menos 2 ΔT sobre 5, menos 1 sobre o ΔT. Assim, se o tempo for 1, então vamos ter a variação de uma unidade. Se a variação de tempo for, o ΔT for 10, então significa que nós vamos ter a variação da quantidade de vida a cada 10 unidades. Agora, tomamos o limite quando o t tende para 1, e vamos observar que o limite quando ΔT tende para 1, então a taxa de variação no tempo t mais ΔT em relação ao tempo t será dada por limite quando ΔT tende a 1 igual a 2 vezes o menos 2 ΔT sobre 5 menos 1 sobre o ΔT, que é o coeficiente encontrado no slide anterior, vezes o VDT. Se o ΔT tende a 1, então vamos ter esse valor, que é 2 no expoente menos 2 sobre 5 menos 1 VDT. Bem, então, generalizando, em qualquer problema que descreva crescimento de população ou tempo de vida do elemento, ele será dado por uma função do tipo v de t igual a c vezes b na kt, e a equação que dá a diferença da quantidade de vida ou da população no tempo t mais 1 para o tempo t é a equação v de t mais 1 menos v de t igual a uma constante vezes o v de t, ou seja, a população no tempo t mais 1 menos a população no tempo t é proporcional à população existente no tempo t. E na sequência nós podemos estar interessados na velocidade de variação da população de bactérias ou na velocidade do esgotamento da vida útil do instrumento da seguinte maneira. Então, sabemos que a velocidade média de variação é dada pela razão entre a variação da função na imagem e a variação do domínio, no caso, o tempo. Então, nós podemos dizer que a velocidade média será a população no tempo t mais 1, ou melhor, no tempo t mais ΔT, menos a população no tempo t dividido por ΔT. Aqui, esse numerador corresponde exatamente ao ΔP, que é a variação da população sobre a variação do tempo. Essa é a velocidade média, que é conhecida já da física como a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: qual é a variação instantânea da população de bactérias ou da vida útil do instrumento? Então, nesse caso, nós estamos interessados na variação quando o tempo t tende a zero, ou seja, a variação instantânea da população no tempo t será o limite quando a variação do tempo tende a zero, ou seja, o limite quando ΔT tende a zero, na população P no tempo t mais ΔT, menos PDT sobre ΔT. A mesma coisa ocorre com a variação da vida. A variação da vida no tempo t, ou seja, a variação instantânea, será a limite quando ΔT tende a zero, da quantidade de vida no tempo t mais ΔT, menos a quantidade de vida no tempo t dividido pelo ΔT. Observem que essas duas fórmulas aqui representam exatamente a derivada, ou seja, o P' de t e o V' de t. Por outro lado, se nos exemplos do crescimento da população de bactéria e da vida útil, os dados forem configurados para a unidade de tempo tomada cada vez menor,
Por exemplo, começamos com 1 hora, depois passamos para 1 minuto, depois 1 segundo, 1 milésimo de segundo, ou 1 ano, 1 mês, 1 dia, 1 hora, etc., respectivamente, em ambos os casos o t vai tender a zero. Então, nós podemos ter a seguinte configuração para o caso discreto e para o caso contínuo. Quando o caso é discreto, ou seja, o tempo varia de 1 em 1, a velocidade de crescimento para uma unidade de tempo será o limite quando ΔT tende a 1 da população no tempo t mais ΔT, menos a população no tempo t dividido por ΔT, que é uma constante vezes a população no tempo t. E que se o tempo t tende a zero, então nós temos aqui a diferencial de p em relação a t. Se o 1 for 1 milésimo de segundo ou 1 micro de segundo, então esses dois elementos no lado direito, o alfa p dt e o dp dt, eles são praticamente idênticos. Então nós podemos escrever que a derivada de p em relação a t será igual a alfa vezes p de t. E esse alfa é, digamos, a constante de crescimento da população a partir do seu estado inicial. E a mesma coisa ocorre para o tempo de vida do instrumento. Aqui nós temos o t variando de uma unidade, consideramos que o t é 1 micro de segundo, e aqui embaixo o t tendendo a zero, então esses dois coeficientes, ou esses dois valores no lado direito dos dois limites, eles são praticamente iguais. Então temos que a variação instantânea da vida do instrumento será uma constante vezes a quantidade de vida que ela tinha no tempo anterior. Esses dois elementos da conclusão aqui, variação instantânea do tempo t, que é igual a uma constante vezes p de t, é o que nós vamos chamar de equação diferencial. E será chamada equação diferencial exatamente porque ela é calculada em função das diferenças existentes no tempo t mais 1 em relação ao tempo t. Então, com isso, nós estamos dizendo por que essas equações se chamam equações diferenciais. Então, as equações d de p em relação ao tempo igual a alfa p de t, d de v em relação ao tempo igual a alfa v de t, que dão a variação instantânea da vida do instrumento ou do crescimento da população, que são chamadas equações diferenciais. Em geral, elas serão denotadas por variação instantânea de x em relação ao tempo igual a alfa x. Nesse caso, o x é uma função parametrizada pelo tempo, isto é, o x é uma função x de t. A conclusão. Então, a variação instantânea de uma função em relação ao tempo, ela é proporcional ao seu valor no instante considerado, ou seja, a variação instantânea da função f no tempo t será igual a alfa vezes f de t. E na sua forma mais simples, os exemplos são os seguintes. Num problema que a gente tem em juros compostos, a taxa de variação do capital num tempo t é diretamente proporcional ao capital existente no instante anterior. Então, a variação instantânea do capital no tempo t é uma taxa vezes o capital no tempo t. Vejamos outro exemplo. A velocidade de desintegração do rádio é diretamente proporcional à própria massa em cada instante. Isto é, a velocidade instantânea de desintegração da massa de rádio em relação ao tempo será uma constante de proporcionalidade, que é o alfa, vezes a quantidade de massa existente no tempo t. Outro exemplo, nós podemos ver assim, a taxa de variação da quantidade Q de uma droga no organismo de uma pessoa é proporcional à concentração da droga na corrente sanguínea em cada instante. Isso quer dizer que a velocidade instantânea
da variação da quantidade da droga é uma constante alfa vezes a quantidade de droga existente anteriormente. Essa droga não necessariamente é uma droga nociva, pode ser um remédio, ou pode ser uma quantidade de álcool que a pessoa ingeriu, ou também qualquer outro elemento ingerido que com o tempo ele vai fazendo a desintegração. Por exemplo, a digestão também é feita dessa forma. Com este vídeo nós procuramos mostrar o que é uma equação diferencial e por que ela é chamada de equação diferencial. Então, vimos que é uma equação diferencial porque trata-se de uma taxa de variação entre o tempo t mais 1 e o tempo t, quando o tempo t tende a zero. No próximo vídeo nós vamos mostrar como se resolve problemas de equações diferenciais. Até lá!